ano. Boa tarde, terceiro ano. Hoje, nossa aula de História, nós vamos iniciar o capítulo 15, o Brasil de Patrimônios. O que é que o Brasil tem? O Brasil é assim, terra de um povo contente, lugar resplandecente e festejos sem fim. Violeiro fazendo moda enquanto toca violão. E também moça bonita dançando no São João. Com a igreja de São Pedro, de cenário que emoção. Lá na praça tem baiana, tempero com dendê. Jovens na roda de samba, coisas boas de se ver. Mercado modelo que dá gosto de conhecer. Pensando que acabou, só se for de começar, pois no Rio de Janeiro você pode observar o pão de açúcar cantando, quem perto dele passar. E para os lados do norte, o que existe por lá? Tem Teatro Amazonas, bem bonito de se olhar. Paratins e Mar Abaixo, que acabou de começar, com suas danças e cantos, que é para ninguém parar. Esse é um texto de Verônica Veríssimo, certo? O que são patrimônios? Os patrimônios são um conjunto de bens materiais, como construções, objetos, monumentos, e bens imateriais, como festas, danças, relatos orais e manifestações artísticas, que têm importância para a sociedade de uma região. Esse patrimônio faz parte da história, da cultura e da identidade de um povo. No Brasil, o órgão público responsável por proteger e preservar os bens do patrimônio brasileiro chama-se Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. É ele que garante que alguns patrimônios sejam conservados. Como vocês podem observar, nós temos aí o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, é um patrimônio brasileiro. Essa manifestação cultural envolve a criatividade, a arte e a apresentação teatral. Casa da Princesa, em Goiás, é um patrimônio brasileiro devido à importância que tem para a história do nosso país. No passado, uma princesa viveu nessa construção, que hoje é um museu e apresenta características da época que foi construída, certo? Por isso que eles são patrimônios materiais. Monte Hercílio Luiz é um importante patrimônio brasileiro, pois foi construída para ligar a cidade capital de Santa Catarina, Florianópolis, à sua cidade vizinha. Na época da construção, a ponte representou um grande avanço por ligar por meio de vias terrestres. Um trecho que antes só era alcançado por transportes aquáticos. Preservar é possível. Imagine a situação a seguir. Gabriel foi ajudar seus pais na limpeza de um cômodo da casa, onde fica guardado objetos que não são mais usados pela família. No meio deles, encontra um relógio com uma aparência bem diferente da que está acostumada a ver. É um relógio de bolso. Ao vê-lo nas mãos de Gabriel, sua mãe fica bastante emocionada e começa a lhe contar detalhes da história do dono daquele relógio. O bisavô do menino, que ele não conheceu, a conversa se alonga por um bom tempo. Relata a Gabriel algumas curiosidades sobre o relógio da época da juventude de seu bisavô, como a história da sociedade quando bens culturais que foram produzidos no passado. O mesmo acontece com a história das sociedades quando bens culturais que foram produzidos no passado são preservados. Por meio da conservação desses bens, podem conhecer melhor a história de outros tempos e saber mais sobre as vivências de outras épocas, as quais ajudaram a construir um modo
como vivemos hoje. Os patrimônios do Brasil. No território brasileiro existe muito patrimônios. Que tal conhecer algum deles? Carimbó é um patrimônio cultural brasileiro típico do estado do Pará, que envolve dança, canto e ritmos marcados pelo som de vários instrumentos. No passado, as pessoas se reuniam para dançar carimbó após as pescarias e o plantio. Hoje, essa manifestação cultural faz parte da vida dos paranaenses e de pessoas de outros estados do Brasil em aniversários, celebrações e até em festivais, certo? Parque Nacional do Pantanal. O Parque Nacional do Pantanal se localiza no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Como vocês podem observar aí no mapa, que é essa parte roxa. É um patrimônio brasileiro devido à sua rica vegetação e ao grande número de espécies de animais que abriga. Esse parque é também uma importante unidade de conservação que pode ser visitada, desde que com autorização, certo? Se você tendo autorização, você pode visitar o Parque Nacional do Pantanal, certo? Museu de Arte de São Paulo. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, é um patrimônio brasileiro por causa de sua arquitetura, além de guardar um conjunto de bens que também é considerado patrimônio. O edifício do museu se destaca por sua grandiosidade, que é sustentável por 4 pilares. Abaixo dela há um espaço vazio, como área de convivência. Forte de Santo Antônio da Barra. O Forte de Santo Antônio da Barra, também conhecido como Farol da Barra, se localiza na Bahia e é um patrimônio que tem valor para a história do Brasil, construído pelos portugueses. Esse forte era usado no passado para evitar ataques de outros países administrado por Portugal. Hoje, além de contar um pouco da história de nosso país, esse forte é aberto para a visitação. A canoa de pranchão, tradição. A canoa de pranchão, tradição, é um patrimônio móvel que foi construído há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul. Ele tem mais de 9 metros e é o único modelo de embarcação tradicional produzido na região em que se encontra. No passado, sua fabricação envolvia diversas técnicas que não são mais utilizadas, por isso, preservá-la é muito importante, certo? Como vocês podem observar aí, né, na imagem, nós temos aí a canoa de pranchão. Patrimônios que são modos de fazer. Você sabia que os saberes e modos de fazer também podem se tornar patrimônios? E isso acontece quando eles são de grande importância para a comunidade que os utiliza. Você já deve ter visto alguém escorregando e levando um grande tombo, mas sabia que existem construções, parques e até mesmo cidades que foram tombadas? Isso não quer dizer que elas levaram tropeção, mas sim que foram registradas para serem preservadas por causa da importância que tem para a sociedade. Assim, embora essa palavra seja semelhantes, elas têm significados diferentes. Estudamos que os patrimônios são conjuntos de bens que têm importância para as pessoas, seja de uma cidade, de um país ou até do mundo. Elas fazem parte da cultura e contam a história de um povo, que eles podem ser materiais, como os objetos, construções e monumentos, e imateriais, que são como os relatos orais, as festas e as manifestações artísticas. É possível encontrar vários patrimônios materiais e imateriais pelo Brasil, inclusive na sua região. Pode ser um prédio, uma dança, um monumento ou até um modo de fazer algo.
E o responsável pela preservação e proteção dos bens materiais e imateriais que compõem o patrimônio brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, né, que nós já conhecemos também, que é o IPHAN. Esta, né, é a nossa aula de hoje e até a próxima.